E aí, moçada, tudo bem? Como a gente tá? Eu tô aqui mais um dia de pijama para gravar essa aula para vocês. A intenção é fazer uma aula não tão longa e de forma que vocês consigam compreender todos os conteúdos, beleza? Lembrando, qualquer dúvida você vai pausar o vídeo, vai no WhatsApp e me chama para a gente esclarecer. Não quero ninguém com dúvida. Vamos aproveitar esse tempo, para evoluir. Fechou? Só depende da gente, hein, moçada? Então, bora! Bom, a gente vai começar aqui, então, com as aulas 10, 11 e 12, que se trata dos números racionais. Antes, vamos lembrar o que são os números racionais. A toda a comunidade pobre da Zona Sul. Chegou fim de semana, todos querem diversão. Só alegria, nós estamos no verão, mês de janeiro. São Paulo, Zona Sul. Não, né, pessoal? Até gosto de racionais MC, mas não. Os números racionais não tem nada a ver com eles. Bom, números racionais, pessoal, são todos aqueles números que a gente consegue escrever na forma de uma fração. Então, eu tenho aqui uma fração com os números A sobre B, onde A pertence ao conjunto dos inteiros e B pertence ao conjunto dos inteiros também, mas com exceção do zero, porque o B é o nosso denominador. E aqui a gente nunca vai dividir algo por zero, isso daqui não existe, tá? Qualquer coisa que eu tiver aqui no numerador não interessa, se eu estiver dividindo por zero não existe. Então, aqui a definição para números racionais é essa. Ai, não entendi nada, Rafaela. Bom, então vou dar um exemplo mais prático, tá? Vamos falar lá, o número 4. O número 4, ele pertence ao conjunto dos racionais? O símbolo do conjunto dos números racionais é o quê? De quociente, né? Que vem de divisão. E aí ele pertence. Bom, a gente consegue achar uma forma de transformar o número 4 em uma fração? A gente consegue, porque a gente sabe que o B, que é o número aqui de baixo, ele só não pode valer 0. Só que ele pode, por exemplo, valer 1. Então, a gente já tem uma fração que representa o número 4 quando a gente coloca 4 sobre 1. Além disso, existem toda aquela infinidade de frações que são equivalentes, né? Que, por exemplo, o número 8 dividido por 2 é uma fração equivalente ao número 4 sobre 1. Observe que aqui eu dobrei o que eu tinha aqui em cima, eu dobrei também o que eu tinha aqui embaixo. Então, uma fração equivalente tem o mesmo resultado e representa o número 4. O número 20 sobre 5 também representa o número 4. Então, tem uma infinidade de frações que representam o número 4. E o número menos 5, ele também é um número racional? Ele é um número racional, porque nós vimos aqui que os números eles devem estar dentro do conjunto dos inteiros apenas. Só não pode ser 0 no número de baixo. Se eu quiser colocar o número menos 5, 5 negativo dividido por 1, eu tenho uma representação fracionária para o número 5. Ou se eu quiser representar o número 5 sobre menos 1, que na verdade é a mesma coisa, o menos normalmente a gente coloca aqui na barra, né? Porque tanto faz se é o de cima ou se é o de baixo, que é negativo, é indiferente, o resultado é o mesmo. A gente tem também o menos 10 dividido por 2 e assim por diante. Então, são uma infinidade de frações também que representam esse número. Aí a gente tem também, então a gente tem aqui o conjunto dos números naturais, a gente tem aqui o conjunto dos números inteiros, que fazem parte, que pertencem aos racionais, e a gente também tem um conjuntinho chamado de dízima periódica, que são aqueles números que são infinitos. Ah, mas como que eu represento uma dízima periódica em forma de fração? Tem um jeitinho que a gente vai aprender.
Mas, por exemplo, o número 0,333 reticências é um número infinito. Como eu faço? Como que eu posso dizer, afirmar que tem uma fração que chega nesse resultado? Ora, se você pegar aí uma calculadora, ou se você quiser fazer na mão, e bater aí 1 dividido por 3, você vai ver que você vai chegar no resultado 0,33333 reticências. Aí o número 0,252525. É simples. Se você quiser bater aí na sua calculadora o 25 sobre o 99, pode bater. Você vai ver que vai chegar em 0,252525 e ele vai ficar se repetindo infinitamente. Existem maneiras da gente representar as dízimas periódicas em forma de fração. Então, eu consigo representar todos esses números dentro dentro do conjunto dos números racionais. Beleza? Vou dar uma pausa para limpar a tela aqui e a gente começar aqui com adição e subtração. Bom, a parte mais chatinha das frações, na verdade, é essa daqui. É a de adição e subtração. Porque, normalmente, quando a pessoa olha para uma fração, ela já tende a ter um bloqueio, né? Ela já bloqueia o cérebro dela. Mas não há necessidade, parceirinho. Vamos lá.